Final de ano com Mercúrio e Marte retrógrados. E o que isso significa? Eu vou falar aqui nesse vídeo, signos que vão ser mais afetados. Então fica aqui que a gente vai entender mais o que esses trânsitos podem indicar e sugerir e como a gente pode se prevenir com essas energias de retrogradação. Sou Isabela, astróloga kármica. Quem tá chegando agora, lembre-se já de se inscrever no canal para mais conteúdos de previsões astrológicas, autoconhecimento na astrologia, espiritualidade. Aqui no canal vou falar muito sobre isso. Então já aproveito também para convidar vocês a se inscreverem na lista de espera do Naveg 2025. O Naveg 2025 é o workshop onde eu vou fazer uma imersão de análise dos trânsitos de 2025. Também vou dar uma ferramenta aí para você transitar pelo ano de 2025, conseguindo se planejar com mais eficiência, olhando para os astros, já se antecipando a possíveis retrogradações, movimentações de planetas, eclipses. Então, tá muito interessante. É a segunda edição do Naveg e em breve a gente já tem a abertura de vagas, então já corre para se inscrever e garantir alguns bônus. Então vamos ao que interessa nesse vídeo sobre as retrogradações que acontecem agora, a partir do dia 26 de novembro, com Mercúrio retrógrado, Mercúrio retrogradando no signo de Sagitário, e logo mais, dia 6 de dezembro, a gente tem Marte também retrogradando no signo de Leão. Então a gente tem duas retrogradações importantes agora nesse fim de ano, porque tanto Mercúrio como Marte são planetas que a gente chama de planetas pessoais. Mercúrio rege a nossa comunicação, a nossa mente, os processos mentais e intelectuais. Marte, ele rege os nossos impulsos, a nossa iniciativa, a nossa força de ação. Um período de retrogradação de um planeta é sempre um período de revisão. É um período que ele está aparentemente andando para trás, e esse andar para trás é um convite para a gente revisar, para a gente olhar para algumas questões com base no que aquele planeta sugere e nos indica. A gente traz para dezembro um movimento muito grande de desaceleração. Então a gente está sendo convidado a desacelerar, a colocar o pé no freio. Eu sempre falo que retrogradações, especialmente de Mercúrio, é um convite para a gente reajustar algumas coisas na nossa vida. E eu sempre trago também a reflexão de que a gente vive, num modo de vida muito acelerado, que sempre está cobrando que a gente tenha produtividade alta em 100% do tempo. E a astrologia, ela resgata justamente um jeito de viver que respeita os altos e baixos da vida humana, que é inerente à experiência humana. Então, a gente respeitar também os trânsitos astrológicos é a gente estar em fluxo com a vida como ela é. Mercúrio retrograda no dia 25 de novembro e fica até o dia 15 de dezembro, no signo de Sagitário. Quem mais pode sentir essa retrogradação é quem tem Sol, Lua, ascendente entre 6 e 22 graus do signo de Sagitário, Virgem, Peixes e Gêmeos. Esse Mercúrio retrógrado em Sagitário é particularmente um pouquinho mais desafiador, porque Mercúrio no signo de Sagitário já é um trânsito que Mercúrio, a gente diz que ele não está confortável nesse signo, né? A gente diz que Mercúrio em Sagitário é um posicionamento de exílio. Então, a retrogradação de Mercúrio nesse signo vai trazer, sim, um aspecto mais delicado para as questões da comunicação e da mente. Então, é justamente um período que a gente precisa revisar os aspectos envolvendo crenças, filosofias, a nossa forma de enxergar a vida. É também um alerta importante para a gente entender o quanto que a gente está sendo incisivo na nossa forma de falar, né? Porque Sagitário é, sobretudo, um signo que fala de intensidade, de expansividade. Então a gente precisa revisar muito bem se o jeito que a gente está falando não está sendo arrogante, se não está desconsiderando outros pontos de vista. Então tem aqui um aspecto da gente olhar realmente o quanto que a gente está desconsiderando a opinião alheia. Sagitário também é um signo que expande as fronteiras. Então a gente naturalmente associa a questões envolvendo viagens. E Mercúrio retrógrado, a gente já sabe que é um período que a gente tem que ficar atento aí a questões envolvendo voos, atraso de voos, documentações quando a gente vai viajar, né? Questões ali envolvendo carro, meios de transporte, porque Mercúrio também rege esse aspecto. E o que a gente tem aqui? Uma intensidade a mais nessas questões envolvendo viagem. E quando a gente está falando de uma retrogradação dessa no fim do ano, que está todo mundo viajando, a gente sabe que é sim um aspecto que vai dar o que falar. Aí, olhando para o mapa do Brasil, essa retrogradação de Mercúrio eu acho interessante porque ela vai ali ativar alguns aspectos muito
importantes no mapa do país, já que esse Mercúrio retrógrado em Sagitário cai na casa 11 do país, que ativa os assuntos envolvendo congressos, envolvendo movimentações sociais. Então a gente pode ver, sim, pautas um pouco mais tensas em questões de políticas públicas, questões jurídicas estarão em evidência, porque esse Mercúrio retrógrado vai fazer uma oposição com a lua natal do país, que fala sobre o povo, sobre a massa, sobre a população. São questões jurídicas que vão afetar diretamente a população, a sociedade, como ela reage a essas questões. Então a gente pode ter decisões jurídicas aí que tendam mais para um lado, que sejam um pouco mais impulsivas, um pouco mais extremistas. Então, analisando isso, tudo indica que o Brasil e a população vai sentir bastante também essa retrogradação de Mercúrio. Quanto a Marte retrógrado em Leão, ele retrograda dia 6 de dezembro. E ele vai ficar um bom tempo aí, retrogradando, até fevereiro do ano que vem. Então, ele fica em Leão a maior parte do tempo. Quando é lá em janeiro, ele vai retrogradar tanto que ele vai ingressar no signo de Câncer novamente. Então, a gente tem 2 signos aí que serão impactados com a retrogradação de Marte. E como eu disse, Marte fala das nossas iniciativas, das nossas ações, do jeito que a gente se motiva, vai para a vida, a gente conquista as coisas. Então, o que isso sugere? Que a gente já vai para esse fim de ano e o início do ano que vem com um pé no freio mesmo, com aquela sensação de que a gente quer colocar as coisas para movimentar, fazer as coisas diferentes, vir com uma empolgação e se frustrar em algum sentido. Ou isso ainda pode se manifestar com justamente o desânimo. Vocês vão perceber isso, que o coletivo não vai estar muito animado nesse fim de ano, de querer fazer as coisas acontecerem, de se planejar. A gente vai ver uma motivação um pouquinho mais introspectiva. Ainda mais que a gente está falando de um Marte retrógrado no signo de Leão, que fala da autoconfiança, do ego, do brilho pessoal, o signo que rege a nossa identidade, a forma que a gente se ilumina, que a gente se vitaliza de si próprio. Então, o convite dessa retrogradação é justamente a gente compreender como que a gente está lidando com a nossa autoimagem, como que a gente está agindo no dia a dia, cuidando da imagem que a gente olha no espelho. Então, um dos aspectos também é a questão da dieta, né? No fim de ano, a gente sempre vê as pessoas se motivando para fazer dieta. Marte retrógrado em Leão vai sugerir muito isso. Pessoas querendo mudar o visual, pessoas insatisfeitas com a própria imagem, querendo se movimentar, revisar, né? O que elas precisam fazer para poder voltarem à confiança que elas tinham. Então, nesse sentido, é até interessante, é até legal, porque as pessoas vão começar a procurar alternativas para poder se melhorarem, para poder se sentirem mais bonitas, melhorarem a autoestima no geral. Eu diria que o tema principal desse Marte retrógrado em Leão vai ser da gente focar em reestabelecer a nossa confiança interna. E a gente procurar as alternativas certas pra gente poder olhar no espelho e a gente ter orgulho daquilo que a gente vê. Então a gente vê aí que a gente tem bastante coisa pra revisar, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, curtir o vídeo e a gente se vê numa próxima.